Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo jóia. Bora lá para mais uma história aqui no canal. Essa história, gente, ela já veio aqui contar uma vez. O título era Não Consigo Largar do Meu Abusador. Bom, e ela voltou para desabafar. Então vamos lá. Já tem uns anos que ela contou essa história e ela quer contar agora como está a vida dela hoje. Mas não sem antes você deixar o seu joinha, deixar o seu comentário aí no nosso vídeo e mandar esse vídeo para alguém que você acha que deva ouvir as nossas histórias. Bora lá comigo. Bom dia, Dani, Alices e Romeus de plantão. E Beto também. Vem através dessa carta desabafar e contar... Deixa eu pegar minha caneta aqui. E contar como está a minha vida uns anos após eu ter escrito a minha carta. Confesso que quando eu escrevi a outra carta, eu não quis nem ler os comentários. Eu sabia que eu seria muito criticada e julgada. Fui ler os comentários há um ano atrás, quando eu me senti mais forte. Pois bem, eu não sei se estou tão forte porque hoje eu me encontro numa cama sem vontade, sem coragem e só choro. Dani, como eu havia escrito na outra carta, eu sempre fui uma pessoa carente, tanto que eu buscava me relacionar com homens mais velhos. Na história passada, eu terminei contando de um rapaz que pegou meu número e puxou assunto por várias vezes até que acabamos nos envolvendo. Ele era 8 anos mais velho que eu. Essa história durou 1 ano, na qual tivemos algo. Foi 2015 e 2016. Mas até hoje, ele não desiste de vir atrás de mim. E olha que se passou 10 anos que nós nos conhecemos. Ele é bloqueado em tudo, WhatsApp, SMS, Face. Essa história que eu quero contar para vocês. Quero que vocês vejam que quando pedimos uma direção a Deus de coração aberto, Ele nos mostra. Bom, vamos lá. Esse homem, ele nunca deixou de me procurar nesses 10 anos. Mandava mensagem por vários celulares, por amigos, e eu sempre acabava desbloqueando para evitar que ele ficasse me expondo. Com certeza aquilo me fazia bem. Fazia bem para o meu ego. Eu me sentia viva. Eu sentia ele vindo atrás de mim. Ele me enchia de carinho. E era algo que eu jamais tive em casa, mesmo não havendo encontros. Mas só de saber que alguém pensa na gente de alguma forma já nos faz bem. Ele sempre dizia que íamos ficar juntos novamente. E eu amava aquele homem, a ponto de não imaginar eu estar com outra pessoa. Ele me dava desejo, tesão, mas eu me mantinha firme para não trair novamente. Mas não adiantava, porque as traições já existiam no meu pensamento e conversas. Só não acontecia nos nossos encontros. E foi assim por 9 anos seguidos. Minha irmã me apresentou um canal de orações. A partir dali eu comecei a seguir as orações e pregações. E foi abrindo a minha mente que tudo aquilo era muito mais errado do que eu imaginava. Eu pedia direcionamento ao Espírito Santo. Eu entendia que era meu ego ferido, minha carência, minha criança interior gritando por socorro. Aí começou um processo na minha vida. Eu comecei a buscar por cura. Eu queria buscar um culpado por eu viver uma vida tão vazia e infeliz. E claro que não tinha culpados, porque a culpa era só minha. Porque eu permiti viver tudo que eu vivi e aceitar tudo que eu aceitei. Eu fiz constelação familiar e me ajudou a ampliar meus pensamentos. Eu e meu pai tivemos nosso momento de perdão. Eu aprendi a me colocar no meu lugar de filha e colocar ele no lugar de pai. Porque o problema é que ele tinha tudo... tudo ele jogava para eu estar resolvendo. E quando eu precisava, ele nunca estava disponível. Então a constelação me ajudou a dizer não e colocar cada qual no seu lugar. Bom, meu casamento. Meu casamento, Dani, ainda continuava aquela coisa horrível de sempre. Eu me matando de trabalhar nos finais de semana, no dia de semana, finais de semana, e meu marido enchendo a cara. E era aquela briga, pois ele me humilhava, me destratava, então ele fazia questão de me deixar no chão. E era aí que eu acabava conversando com esse outro homem. Então eu buscava, nesse homem, fugir da minha realidade infeliz que eu vivia dentro de casa.
Ele sempre jogava na minha cara que se a gente se separasse, ele tiraria meu empreendimento de mim, porque ele sabia que eu era apaixonada pelo meu trabalho e era a única coisa que eu sabia fazer. Sempre coloquei amor no meu serviço, então ele falou que fecharia as portas do meu negócio. Dani, quando eu ouvia aquilo, eu desabava de chorar e perguntava a ele: por que você quer fazer isso comigo? Você tem seu emprego e esse é meu ganha-pão. Ele ria da minha cara e falava que aquilo era nosso. Eu ficava com a casa e ele com o negócio. Bom, ou vice-versa. Um ficaria com o negócio e um com a casa. Mas se eu ficasse com a casa, como eu ia me sustentar, né, até arrumar um emprego? Mas ele não queria saber. E eu não queria abrir mão. Então, por medo de não dar conta, eu continuava. E eu chegava a passar mal de medo. Então, gente, eles tinham, nem sei o que ela tinha, um empreendimento lá. O casamento dela, uma bosta. Esse cara que mandava mensagem com ela, fazendo ela se sentir ali viva, né? Como ela disse, já era uma traição, porque estava ali nos pensamentos dela também. E é o que eu sempre falo pra vocês, né? Isso nunca dá bem. O marido chantageando ela, que um ia ficar com a casa, um com o empreendimento. Então, tipo, se ela fica com o empreendimento, onde eu vou morar? Se eu fico com a casa, como eu vou? Mas, amiga, aí também não tem jeito, né? Na hora de separar, tem que dar um jeito aí para cada um ficar com uma coisa, né? Então, por isso que a gente tem que realmente juntar uma grana, estar preparada, porque numa separação, a gente, não é fácil. Você tá acostumado ali a viver com a pessoa, vocês estão acostumados ali a dividir contas. Se bem que o caso dela, eu nem lembro muito se dividir a conta, não. Porque esse cara aqui tá mais pra cachaceiro, né? Bom, Dani, eu comecei a fazer terapia, levando sempre essas questões. Até que um dia a terapeuta me disse: Alice, você é tão forte e destemida. Aquele empreendimento só é o que é porque você faz por onde. E ali abriu um novo olhar para esse jogo dele. Um final de semana ele saiu e bebeu todas, e eu ficava em casa. Eu já não saía mais com ele. Quando ele chegou e começou as brigas, ele disse que ia morar lá. Eu naquela hora lembrei das palavras da psicóloga e eu disse: olha aqui, ok, me dê até tal dia para eu conseguir terminar meus contratos. Você pode vender tudo, me dá minha parte. Porque pode ter certeza que eu vou florir onde Deus me plantar. Muito bem, Alice. Dani, a partir desse dia, ele nunca mais cogitou esse assunto do empreendimento. Porém, ele virou com meus filhos. Quando começava a briga, ele dizia que ia embora e levar as crianças, que eu ia perder a guarda deles. Então ele estava sempre arrumando motivo para deixar a Alice ali instabilizada, né? Sempre fazendo algum tipo de chantagem. Dani, meus filhos são minha base, meu alicerce. Se eu estou de pé é por eles. E assim foi por muitas vezes. Então eu vi que ele só queria me destruir de qualquer forma. Ele queria tirar de mim tudo que me fortalecia. Tivemos uma briga, eu estava tão cansada de toda essa vida que eu falei: ok, fica com tudo que você acha que tem direito, mas isso nós vamos resolver na justiça. Se o juiz achar que você tem direito a ficar com nossos filhos, eles serão seus. Mas eu só te peço que cuide deles como eu cuido. Vai abdicar da sua vida como eu abdico da minha. E quero ver se você vai dar conta, porque a essa altura eu só não poderia demonstrar medo dele. Então eu aceitei tudo que ele jogava. E por incrível que pareça, ele também não tocou mais nesse assunto. Foram muitas vezes dele chegar e transar sem eu querer. Ele me forçava. Não tinha lugar nem horário, nem se meus filhos estivessem por perto. Ele passava a mão, se insinuava, fazia tipo um ato sexual perto de qualquer um. Na terapia eu aprendi a falar não. Eu não quero, eu não vou fazer. E aquilo foi uma longa briga, mas eu também consegui me impor. Dani, eu era sozinha, mas eu saía, fazia caminhada, me cuidava, eu era viva. Eu me sentia viva. Tudo que eu pensava em fazer eu colocava em prática e fazia acontecer. Foram muitos anos de sofrimento com o comportamento dele, até que eu comecei a assistir muito sobre narcisista e aprendi a lidar com ele.
Nesse meio tempo, eu ia escutando seus vídeos, eu ia à missa, eu entregava tudo aquilo a Deus. E eu sempre sonhei em viver um verdadeiro amor, um amor com amizade, cumplicidade, companheirismo. Eu sentia inveja quando eu via pessoas vivendo, e eu falava com Deus que um dia, se Ele me permitisse a viver tudo isso, se fosse com Ele ou com outra pessoa, mas que Ele me permitisse a viver esse sonho. Um dia eu fui na missa, em honra a Santa Rita de Cássia. Lá o padre pediu para fazer um pedido, e eu pedi pelo meu casamento, para que ele parasse de beber, que ele parasse com as amizades que levava ele à bebedeira, que eu também mudasse meu comportamento, que eu conseguisse deixar aquela pessoa que eu conversava lá no meu passado. Quando eu olho para trás de mim na igreja, lá estava meu marido, bêbado, mais bêbado que não conseguia nem ficar em pé. Ali eu vi que poderia mudar algo, mas não mudou, nem do meu lado e nem pro lado dele. Ele continuou a sair com os amigos e, com o pessoal dele lá que bebia. Até que tem uma briga na família dele, e porque ele saía muito com os primos ali, irmãos da família também, tá, gente? Até que deu uma briga na família dele, que já não era bom, ficou pior. Ele se afastou da família. Eu já era afastada há um bom tempo, porque eles me aturavam. Mas me tiravam na cara dura. Até porque eles deveriam sim saber da minha traição, mas nunca falaram nada para ele. Toda vez que ele aprontava algo, a família ficava ao lado dele, e isso me deixava revoltada. Eles viam esse homem me humilhar e não falavam nada. Uma vez eu revidei uma cunhada, uma mulher do irmão dele, e gente, ela quase deu na minha cara, me chamando de louca, porque eu vi ele tirando foto de outra mulher enquanto eu segurava minha bebê, que chorava muito. Então eu fui lá, e briguei com ele e ela se meteu no meio. Isso porque nessa época eu nem tinha traído ele ainda. Então foi juntando tudo e eu resolvi que eu ia viver também como ele vivia. Aí sim eu passei a não prestar aos olhos de muitas pessoas. Foram 2 anos nessa situação. Era sempre a mesma coisa. E lá se foram 19 anos da minha vida do mesmo jeito. Eu me mantinha firme porque o sexo com ele sempre foi muito ruim. Eu era muito fogosa, então resolvia não buscar mais nada que me levasse a pensar em sexo. Filmes, música, nada. Porém, eu estava errada, porque eu era casada e eu sempre acabava conversando com esse outro homem. Eu bloqueava, passava 2 meses no máximo, esse homem vinha atrás de mim, eu acabava desbloqueando e acabava conversando novamente com ele. E aquilo mexia comigo, pois esse homem, mesmo só conversando com ele me fazia eu me sentir viva, amada, mas era ilusão. Então eu comecei a deixar ele mais tempo bloqueado e cortei tudo que vocês possam imaginar que me levasse até ele, tipo MSN, mensagem, SMS, tudo. Eu achava na época que eu precisava de um motivo grande para eu nunca mais desbloqueá-lo. E ele ver e nunca mais vinha atrás de mim. Então comecei a pedir a Deus que ele me mostrasse algo. Logo apareceu uma sugestão de amigos no Face com nome e data de aniversário iguais. Porém, quando eu abri, não tinha fotos dele, mas eram 1927 mulheres como amigas. E muitas eram mulheres que faziam sexo por vídeo. Quando eu vi aquilo, eu senti um nojo, uma tristeza. Minha autoestima foi pro ralo. Eram mulheres lindas e eu falei a ele sobre o que eu tinha visto. Ela viu que era ele, mas não tinha foto dele. Ele jurava que não era ele. Jurou pelo filho, mas para mim era ele. Com certeza o contato zeraria. E assim foi. Eu fiquei mal, porém eu não aceito mais entrar em assuntos com ele. Ele sempre vai atrás de um irmão pedindo para eu falar com ele, mas eu não falo, eu corto o assunto. Eu aceitei ali que Deus fez por mim. Então ela pediu para Deus mostrar para ela, mostrou esse perfil aí com a data de aniversário dele, que ela tem certeza que era ele, mesmo não tendo foto, com aquele monte de mulher lá. Mas voltando ao assunto do meu marido, ele me infernizou até dezembro de 2024. Gente, ele me infernizou como ele pôde. Um dia trabalhei o dia inteiro, estava fazendo janta e ele chegou.
Ele começou a beber e começou a falar que eu precisava transar mais com ele. Eu já estava aprendendo a falar não para esses comportamentos dele. Então eu disse que não faria sem ter vontade. Então ele disse: Alice, você tem que dar graças a Deus por eu querer transar com você, porque se eu não quiser, ninguém te quer. Eu olhei bem para ele e disse: não subestime, só porque eu estou gordinha, porque de sexo por sexo qualquer um me pega. Virei e saí, e pela primeira vez ele não me viu chorando por uma humilhação. Fui para o quarto e dormi. Passou uns dias, eu trabalhava e ele ficava do meu lado, falando que meu trabalho era feio, que eu fazia tudo errado, que eu precisava aprender a trabalhar. Isso, gente, pelo menos por 1 hora na minha cabeça. Aí eu surtei. Pedi para ele sumir de perto de mim e me deixar em paz. Comecei a chorar, mas me recompus, olhei para ele e falei: olha, eu vou trabalhar até o dia 30 de dezembro. Depois eu quero a separação. Você pode ficar com tudo. Eu só quero o que é meu por direito. Pois minha paz não tem preço. Eu preciso ser feliz e eu tenho pressa disso. A partir daquele dia eu larguei mão de tudo. E ele, percebendo que eu não estava mais disposta a nada, esse homem vira do fel para o mel. Ele mudou tanto que eu nem acreditava. Hoje nós temos paz, amizade, companheirismo. Eu já pedi pra gente se separar várias vezes, porque a culpa de tê-lo traído é imensa. Eu sinto vergonha de sair na rua, estar em ambientes com muita gente. Estou surtando a cada dia. Eu não tenho ânimo, forças. Aquela mulher que antes fazia acontecer morreu. Engordei, estou me sentindo velha. Me sinto como se onde eu passo todos sabem da traição. Eu me sinto julgada. E te falo, é uma sensação horrível. Lá atrás, na primeira humilhação, eu já me virei sozinha com minha filha. Porque eu me permiti, e eu penso, porque eu me permitia me desvalorizar assim? Hoje eu tô doente mentalmente, emocionalmente, não tenho mais amizades como antes. Tem dias que eu tenho vontade de acabar com tudo. Tem dias que eu peço a Deus que Ele conheça alguém legal, que faça Ele feliz, porque eu não sou digna de ser feliz. Eu não consigo deixar Ele demonstrar carinho por mim, ainda mais em público. Sinto vergonha. Antes era tudo que eu sonhava, hoje não. Um detalhe, Ele diz não se lembrar que me fez mal. Quando eu falo algo do passado, ele fica nervoso. Fala para eu esquecer que o que passou, passou. Dani, eu queria deixar um recado. Alices que vivem ou podem vir a viver um relacionamento como o meu. Até porque a Alice da história do Jura meu. Meninas, não aceitem ser humilhadas. Quando isso acontecer, pegue sua dignidade e saia fora. Não traia, não se exponha, não quebre seus princípios. Não ache que o sexo gostoso vai valer a sua paz. Quando eu olho para trás, eu me pergunto sempre por que eu me permitia isso. Antes eu dava desculpas que eu traí ele porque eu queria ser amada. Me senti mais mulher, me senti desejada, mas foi uma ilusão que acabou com a mulher que era assim. Saio sempre pela porta da frente de um relacionamento. Eu estou tentando ajuda psicológica e espiritual para minha cura, porque a vida está muito pesada e assim está refletindo em várias questões do meu dia. Meninas, isso foi uma atualização. Espero um dia poder voltar aqui e contar um final mais feliz. Olha, Alice, eu acho, sabe o quê? Que você errou, você traiu. Mas seu marido também, ele não foi 100% maravilhoso com você nesse casamento, não. Não tô dizendo que você deveria ter traído ele, mas eu também não colocaria essa culpa em cima de mim a ponto de achar que, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, sabe? Então, você errou? Você errou. Ele também deve ter errado muito, né? Então, se vocês decidiram aí continuar juntos, se você falou que ele mudou, e você fala, eu não consigo nem sair na rua, parece que todo mundo sabe que eu acho que você precisa de ajuda psicológica mesmo, sabe? Porque, ok, né? Igual eu falo pra vocês, uma traição não tem que ter. Mas daí eu também ficar a vida inteira, né? Colocando esse cargo, né, em cima de mim,
você não tinha uma vida perfeita, esse homem nunca te tratou bem, esse homem nunca te valorizou, ele vivia te chamando de gorda, de feia, falava que seu trabalho era feio, que você, né, vivia te chantageando, fazendo mil e uma coisas. Não tô falando que isso é razão para traição, até porque se fosse o contrário aqui, né, tem gente que fala, a Dani defende quando é a mulher que trai. Não, gente, não é isso. Eu não tô falando que ela está certa, mas eu também não ficaria me colocando essa culpa em cima de mim, sabe? Ai, nossa senhora, porque eu traí o homem e agora eu não sou mais ninguém no mundo, eu não mereço nada. Não, eu também não colocaria isso em cima de mim, não, sabe? Então, procure sim se fortalecer novamente. Você estava indo tão bem, você conseguiu enfrentar esse cara. Agora, esse cara te faz mal, desculpa. Ele pode ter mudado aí do fel pro mel, ele pode... Mas esse cara te faz mal, ele suga suas energias, né? E quando a gente tá com uma pessoa assim, sinceramente, é uma âncora ali que te leva para baixo. Certeza que você estaria hoje muito melhor se você estivesse sozinha, se você realmente tivesse aí levado seus planos a sério, de ter saído de casa, se tivesse dividido as coisas de vocês, porque, sei lá, esse cara é tóxico, ele te faz mal, por isso que você tá mal. Olha, eu acho que o seu sentimento talvez não seja nem culpa, você pode estar passando até por uma depressão, sabe? Então, eu acho que você tem que começar a fazer coisas que você gosta de fazer. Caminhar, né? Se você puder praticar yoga é muito bom para a mente. Conversar com um terapeuta, com um profissional, para que ele te ajude. Isso também é muito importante. Trazer a confiança que você tinha antes. Voltar a ser aquela mulher forte que você foi. Sabe? Confiar em você. Confiar nas suas decisões. Tomar as suas decisões, tomar as rédeas da sua vida novamente. Acho que é isso que você precisa fazer. O que você pode fazer agora para você sentir mais controle sobre a sua vida? Eu entendi o que você fez não é certo. Talvez as decisões ali que você teve não foram as melhores, não foram as mais acertadas. Mas não adianta também você levar isso para o resto da sua vida, ficar ali, ó, se chicoteando. Ai, que eu errei. Ai, eu errei. E a sua vida acabou. Não. Levanta aí, minha filha, essa cabeça. Também não tô falando para você continuar com esse cara, esse casamento seu, sabe? Levanta essa cabeça aí e pensa que o importante é o que você sente agora e o que você pode fazer daqui para frente para melhorar a sua vida. Então, sinceramente, eu acho que não adianta você ficar ali se enchendo de culpa e continuar com esse homem. Se você se sente tão culpado assim, por que você tá com ele ainda? Sabe? Já era pra você ter largado esse cara. Porque eu não acho que você foi a única culpada nesse casamento, não. Ele também foi muito culpado aí das coisas que ele te fala, das coisas que ele fazia pra você. Nenhuma mulher quer ficar ouvindo que ela é feia, que ela é gorda, que ela é burra, que ela não sabe fazer as coisas. Esse homem não foi nenhum santo, não. Então, sinceramente, eu também não me sentiria assim tão culpada igual você tá se sentindo, não, tá? Procure aí uma ajuda profissional. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui. Você vai estar ali, ó. Você vai dar a volta por cima. A gente vai estar aqui torcendo por você. Beijo e até o próximo. Tchau.